a missão mais difícil para o Flamengo para 2025, para o Super Mundial de Clubes, vai ser segurar o Coringa, vai ser segurar o Gerson. Tá jogando muita bola, tem equipes da Europa de olho já nele, para ele ir pela terceira vez para a Europa, né? O Flamengo vendeu ele uma vez, o Fluminense vendeu outro, o Fluminense vendeu o primeiro, o Flamengo vendeu outro, ele voltou para o Flamengo e agora querem de novo o Gerson. É impressionante, o mundo da bola tá de olho, né? Infelizmente pra gente, felizmente pra ele, tá muito bem, né? Mas infelizmente pra gente também, porque essa Copa do Brasil veio nos pés do Gerson. Alguém tem dúvida que foi o Gerson que deu essa Copa do Brasil pra gente? Agora, e o Felipe Luiz, óbvio, também, que tá fazendo um começo de trabalho magnífico, mas o Gerson tem muita porcentagem nisso aí também. Tá jogando muita bola. Tá jogando demais o Gerson, né? E infelizmente pra gente que eu digo, porque ele brilha demais e a gente pode perder o jogador. Vai ser difícil, vamos tentar segurar isso aí. O Flamengo tem que segurar o Gerson. Se o Flamengo quiser ter planos audaciosos para o Mundial, tem que manter o Gerson. Fez um golaço ontem. Eu queria começar o vídeo já falando sobre isso. Ele fez um golaço ontem. Eu acho que, na verdade, ele salvou a seleção de uma derrota, né? Não mudou muita coisa o empate, mas salvou a seleção de uma derrota para o Uruguai, dentro de casa. Salva também, né? Dá uma sobrevida ao Dorival. Deve continuar sendo convocado para a seleção brasileira no ano que vem. O Gerson é impressionante. E aí eu estou falando de ter que segurar o Gerson. Eu acho que o assunto mais importante a gente tem que falar logo de cara, trazer para vocês aqui. O Sampaoli pediu já à diretoria do Rennes da França a contratação do Gerson e do Fabrício Bruno. O Globo Esporte trouxe essa notícia essa semana, né, que o clube francês tentou o Fabrício na última janela, mas acabou fechando com o senegalês Mika Faye, que defendia o Barcelona. E aí a gente tem que o Sampaoli foi apresentado semana passada ao Rennes da França, e o treinador argentino quer contar com dois jogadores que dirigiu no Flamengo: o zagueiro Fabrício Bruno e o meio-campista Gerson. Nenhuma proposta foi feita, até porque a janela está fechada ainda. O Meia, aliás, né, é importante a gente trazer aqui, também trabalhou com o Sampaoli no Olympique de Marseille. Foi ele que inclusive, botou o Gerson para jogar melhor até hoje na Europa. O melhor momento do Gerson na Europa foi com o Jorge Sampaoli, né? No período que foi treinado aí pelo argentino, né? Ele teve muito bem no futebol francês. O Fabrício foi titular absoluto com o Jorge Sampaoli. Foi quando ele começou a ganhar espaço até para a seleção brasileira. Já estava no radar, né? Antes da chegada do técnico argentino. Então, eles ofereceram 14 milhões de euros, 85,7 milhões de reais na cotação da época ao Flamengo, mas teve proposta recusada inicialmente. Agora não sei se o Flamengo recusaria esses 14 milhões, não sei se o Flamengo recusaria. E aí o Sampaoli tem interesse ainda na contratação do Fabrício. Esse aí eu acredito até que saia. Agora a questão do Gerson, né? Valores, e o Flamengo tem que segurar para o Mundial. O Flamengo teria que segurar o Gerson para o Mundial. Eu acho que a grande missão do Flamengo em 2025, para 2025, é a manutenção do Gerson. Elevaria o potencial do Flamengo, manteria o Flamengo com chance de brigar por todos os títulos, né? O Gerson vive um momento incrível. Para mim, está acima do Luiz Henrique. Bom dia,
Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Hoje tem Mengão, né? Importante, né? O Flamengo tem chance ainda, a gente vai falar sobre isso, mas hoje tem Mengão, um jogo aí em Cuiabá, né? A gente teve muitos desfalques. Uma surpresa de última hora, o Bruno Henrique conseguiu o efeito suspensivo, que a gente falou, até brincou, à espera de um milagre. O STJD concedeu o efeito suspensivo, então o Bruno Henrique vai poder atuar contra o Cuiabá, porque já estava com tanto desfalque. Seriam 15 desfalques possíveis, né? Com os jogadores selecionáveis, inclusive os que participaram da partida de 1-1 ontem, Brasil e Uruguai. O Brasil começa perdendo, empata com o Gerson, mas o mais importante é que a gente tem aí os jogadores do Flamengo bem fisicamente, né? O mais importante é agora o Varela, rapaz, conheceu... Quem mandou o Varela não vir pro Flamengo antes do Vini Júnior sair? Conheceu o Vini Júnior ontem. O Varela conheceu o Vini Júnior ontem. Rapaz, tomou um drible... O Varela tomou um drible que ficou até torto, rapaz. Ficou até torto. Quem viu o drible que o Varela tomou do Vini Júnior? Foi feio. Faz parte. O Vini Júnior. Se tivesse conhecido antes, de repente não tinha dado isso. Olha só. Então, só para passar para vocês mais umas informações aqui, a gente vai trazer todas as informações do Mengão. Lembrando que nossos patrocinadores estão no comentário fixado e que vai ter dica, né? Da Bet 100% Rubro-Negra no nosso Insta, lá só você acessar que você vai acompanhar, né? Tem sempre muita promoção, já segue lá também a plataforma no Insta e também segue a gente @paparazzo Rubro-Negro. Nossos patrocinadores todos estão aí no comentário fixado também. Olha, o Gerson tem 27 anos, contrato com o Flamengo até o fim de 2027, a multa é alta, tá? Fabrício Bruno, um ano mais velho, tá na reta final aí, para se quiser sair para a Europa, daqui a pouco já vai passar daquela idade limite que os europeus compram. Tem vínculo até 2028, dezembro de 28, tá? Então o contrato deles ainda é longo e quem quiser levar vai ter que pagar caro. Vai ter que pagar caro. E a gente sabe que o Flamengo não aceita negociar com equipes que tenham SAFs ligadas a brasileiros aqui, né? Então, por exemplo, descarta já, até porque tá passando sufoco lá financeiro o John Textor, né? John Textor agora, sinceramente, ele vai ter mais do que vender jogador do que comprar. A situação ficou feia pro John, né? Então o Flamengo, olha aí, o Flamengo encaminhou a renovação com o Everton Araújo, aquela informação que a gente trouxe ontem da reunião, que faltavam alguns pontos serem debatidos, né, para assinar o contrato, mas que teve a reunião. A informação foi nossa, na reunião ontem do Everton Araújo com a diretoria do Flamengo, lá no Ninho do Urubu, né, do staff do Everton Araújo. Então, o novo vínculo será até dezembro de 2028, com possibilidade de estender por mais um até dezembro de 29. O Vene Casagrande confirma essa informação aí nossa, da reunião. E os empresários garantiram que tinha clube europeu disposto a pagar a multa rescisória atual do volante, 40 milhões de reais, né? E para não perder por 40 milhões de reais, o Flamengo subiu, né, essa multa do Everton Araújo. Então a gente tem aqui muita informação para passar para vocês. Vamos começar falando logo também dos prováveis times, as informações do jogo Flamengo-Cuiabá, e a gente traz também, né, umas informações importantes, né, que o Landim falou sobre o Super Mundial, sobre questão financeira, né? Olha só, trazer para vocês aqui o Flamengo então joga às 19 horas, o jogo hoje é cedo, né, aspas, né? Mas não é aquele horário de 21h30, 19 horas, 34ª rodada do Brasileirão, Arena Pantanal, Cuiabá, né? Rede Multiflá em áudio e Premiere em vídeo, você pode acompanhar sincando ali o Premiere com a Rede Multiflá. A gente vai colocar aqui também o link
da Rede Multiflá para você acompanhar a transmissão com a gente, né? Mais uma transmissão da Rede Multiflá. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar ou Alan, tá? O Pulgar viajou, seria um desfalque, mas ele acabou viajando, a gente fez as imagens dele viajando. Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Michael. Bruno Henrique, tá? E aí a gente tem uma dúvida se o Lohan vai entrar, mas é provável que seja o Bruno Henrique mesmo, tá? Os desfalques: Léo Ortiz, a gente não tem a informação se vai conseguir chegar viajando e tal, voltando para Cuiabá, ou se o Flamengo vai preservar para o próximo jogo, né? O Gerson também, o Varela, o Gonzalo Plata, De La Cruz, Arrascaeta, Carlinhos, Davi Luiz, Pedro, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Matias Vinha e Gabigol. Gabigol suspenso, né? Na verdade, pela direção, né? Afastado dos relacionados. Provável escalação do Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves, Imperiur, ou Felipe Augusto, Ramon, Fernando Sobral, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pita, tá? Técnico Bernardo Franco. A árbitra Edna Alves Batista, FIFA São Paulo. O auxiliar 1, Marcelo Vangassi. Auxiliar 2, Fabrini Costa, ambos de São Paulo, tá? Fabrini Costa, FIFA, né? VAR, Adriano de Assis Miranda, São Paulo. Então a arbitragem toda de São Paulo para o jogo do Flamengo. Eles estão fazendo muito isso aí. Recentemente tem sido isso aí direto. Arbitragem de São Paulo sempre nos jogos do Flamengo. E ontem eu discuti, né? Discuti aspas, conversei, brinquei ali, remixei um vídeo do Louco, São Paulino, onde ele falava que vocês acham que o Gerson, que o Luiz Roberto falou que o Gerson é o melhor jogador em atividade no Brasil. Eu acho, sim. Ele falou, não, tem o Luiz Henrique. Eu falei, não, eu acho, o Gerson é o melhor jogador em atividade no Brasil, sem sombra de dúvidas, tá? Com relação ao Campeonato Brasileiro, ainda dá para sonhar? Olha só, faltam 5 jogos, o Flamengo está na 4ª colocação com 59 pontos, está atrás do Fortaleza com 63, Palmeiras 64, Botafogo 68, são 9 pontos de diferença. O Flamengo tem os seguintes jogos: Cuiabá hoje, fora, Fortaleza fora, Internacional em casa, Criciúma fora e Vitória em casa. Fortaleza pega o Fluminense fora, Flamengo em casa, Vitória fora, Atlético Goianiense fora e Internacional em casa. São jogos, tem 3 jogos duros aí. E tem aí o confronto direto com o Flamengo. Palmeiras, Bahia fora, jogo duro. Atlético Goianiense fora, Botafogo em casa, olha aí, já confronto direto aí. Cruzeiro fora, olha aí. E Fluminense em casa, brigando para não cair na última rodada. Então, Botafogo, Atlético Mineiro fora, rapaz, e ainda pega o Atlético pela Libertadores e pelo Brasileiro, pode complicar, hein? Vitória em casa, é o jogo mais tranquilo. Palmeiras fora, mas aí o Botafogo se complica às vezes nesses jogos aí. Palmeiras fora, olha, 2 jogos complicados já. Internacional fora, olha os 3 jogos complicados do Botafogo. E São Paulo em casa na última rodada também, brigando por Libertadores. Olha, rapaz, eu vou falar uma coisa, hein? Tem título ganho do Botafogo não, hein? E não podemos dizer que o Flamengo não tem chance não. Aí passa uma rodada, cai para 6 e tem que perder 2 em 4. Passam 2 rodadas, cai para 3, tem que perder 1 em 3. Eu não gosto de jogar toalha, não. Eu nunca jogo a toalha. Tem chance? Tem. É mínima? Mas tem. Né? A gente tem aí o presidente Rodolfo Landim falando sobre o sorteio de Mundial de Clubes, falando no Flow Esporte Clube. Sorteio vai ser no dia 5 de dezembro. Eu vou estar lá em Miami. A gente ainda está vendo como vão ser os potes e tal. Estou muito confiante.
A gente teve vários jogadores com lesão, mas todos eles vão estar recuperados para o Mundial. Olha aí, ele avisando que os jogadores vão estar recuperados para o Mundial. Todos eles que comentamos, que saíram do time para o Mundial, vai ser muito bacana. Ainda não temos informações todas, a gente sabe qual o período, o modelo de disputa. Será igual ao modelo da última Copa do Mundo. São 8 chaves, com 4 clubes cada uma, jogando entre si na fase de grupos, depois eliminatórias, playoffs, até chegar na final da competição. O Landim falando aí. Ele falou também sobre a paralisação, né? Colocou aí a CBF uma saia justa, né? Pressionou a CBF já. Vai ter uma discussão importante com a CBF com relação ao Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tem 4 clubes brasileiros que vão jogar esse troço, o Mundial de Clubes. Você não consegue nem montar uma tabela, porque vai Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo ou Atlético Mineiro. Os 4 vão, e aí Botafogo ou Atlético. É interessante porque a regra da FIFA diz que só podem ir 2 clubes por país, a menos que tenha mais de 2 clubes vencedores das competições continentais. E o Brasil está com 4. Os outros países não têm. O Barcelona não vai, o Liverpool não vai, porque tem limite de 2. Tá? O Landim valorizando aí, inclusive, que o Brasil tem 4 participantes garantidos, que é o Atlético ou o Botafogo, né? O Landim também, lá no Flow Esporte Clube, falou sobre a premiação do Super Mundial. A gente não sabe ainda quanto é a bolsa que vamos receber. Espero que seja alta. Então, aquela informação que saiu, que a bolsa era de 50 milhões de euros, não está confirmada. Mas ele confia numa bolsa alta. Porque se vir uma Champions League, falamos de 40 milhões de euros só para participar. E o Mundial né, para ser mais. Só a classificação para Champions é uma fortuna. E a gente espera que seja assim. A gente já foi conversar com a FIFA para poder entender. Essas regras não estão totalmente estabelecidas, mas eu entendo que vai ser uma competição totalmente lucrativa para quem for, inclusive para o Flamengo, né? Então, o Landim aí falando sobre essa situação aí da Bolsa do Mundial, que muito se falou aí de 50 milhões de euros, né? E a gente sabe que, então, a informação pelo Landim aí não está confirmada. A informação, então, não está confirmada, apesar de que muito foi falado isso aí, não está confirmado. Olha só para passar para vocês novamente a provável escalação do Flamengo, né? Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Pode ser que entre o Léo Ortiz, tá? Pulgar, que viajou, o Alan, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Michael, Bruno Henrique ou Lohan, tá? Só para passar para vocês aí. A gente teve uma outra parte da entrevista do Landim, que ele falou de uma situação aqui também muito importante para a gente trazer aqui, né? Ele fala da questão do terreno do estádio. Como é que o Flamengo vai repor o dinheiro que gastou na compra do terreno do estádio? E aí ele explica que o Flamengo emprestou um dinheiro ao estádio. O Flamengo emprestou um dinheiro ao estádio. Os 147 milhões que foram gastos no terreno, ele entende que não sai do cofre do Flamengo, nem um centavo ele fala que o Flamengo vai mexer. Que esse dinheiro vai vir da venda de 1.000 assentos, de 1.000 cadeiras cativas para o estádio. Que isso não existia, só vai existir porque o estádio vai ser construído, né? Ele também aproveitou sobre a questão do naming rights, que muito falaram, né? Que inclusive eu vejo muita gente falando de dívida, mas a gente tem que pensar o seguinte: como é que quer que o Flamengo não gaste dinheiro, não tenha que pagar ou que repor o caixa, se você quer que o Flamengo construa o estádio? Para construir o estádio, o Flamengo tem que fazer esse movimento. E aí o Flamengo tem que repor depois, como o Landim falou, vai vender as cadeiras e vai repor. Já estão contando com isso. Nem estão contando com naming rights para isso. Naming rights é para construção, tá? E aí ele explica que
essa questão toda de naming rights, do nome do Zico, não tem essa de ser insensível com o Zico. Não tem nada disso. Não está sendo insensível com o Zico. O Flamengo tem que pensar em fazer 1 bilhão e meio de naming rights. E aí ele minimizou. Ele falou que o Zico é o ídolo dele, que ele tem um quadro gigantesco, um pôster gigantesco do Zico dentro da sala dele lá, da casa dele. Você entrou na casa dele, já tem Zico para todo lado, que ele é fã número 1 do Zico, né? E aí falou isso, que o Zico é o ídolo dele, mas que as pessoas, óbvio, a gente tem que entender que as pessoas têm que separar as coisas, né? Uma coisa é o Flamengo, e outra coisa, tá? Outra coisa que se fala, a torcida pode nomear o estádio, chamar de Zicão. Pode ter o nome Estádio Arthur Antunes Coimbra, né? Pode ter o nome do estádio, / naming rights. Aí, Fla, por exemplo, tá? Fla BID, Fla Allianz, nomes que foram... Fla Brahma. Pode ter o nome do estádio da gente. Aí você tem igual o Maracanã, quase ninguém chama o Maracanã do nome estádio jornalista Mário Filho, ninguém, quase ninguém, mas o nome é esse. Olha, a gente teve uma declaração do Léo Ortiz, né, com relação ao Pedro, né, que está aí se recuperando e vai estar recuperado, segundo o Landim, vai estar recuperado para o Mundial, todos estarão recuperados. Jogador mais difícil de marcar, o Pedro. Foi um cara muito difícil de marcar. Tem um cara de fora que também que é muito difícil também. Marco Ruben, atacante do Rosário Central. Jogou no Atlético Paranaense. Tá? Então o Léo Ortiz aí elogiou aí o Pedro, que é muito difícil de marcar. O Pedro é sinistro, né, cara? Pedrão aí. Pedro estava na melhor temporada dele. Uma pena, né, cara, ter se machucado. Era a temporada mais matadora do Pedro. O Pedro ia bater 50 gols esse ano, não tenho dúvida. Olha, o Rafinha, né, lateral aí do São Paulo, ex-jogador do Flamengo, ex-campeão de 2019, querido demais aí o Rafinha, né? Ele falou sobre a questão do Gabigol. É errado o que ele falou depois do jogo. Entrou em conflito com a comemoração do título, com a fala dele. Conhecendo o Gabriel, eu sabia que ele ia falar aquilo, mas não naquele momento dentro do campo. Rapaz, o Rafinha largou o aço no Gabigol. Largou o aço no Gabigol. Né? Ele deixou claro, né? Ele considerou que a escolha do Gabigol de se pronunciar em um momento tão delicado trouxe impactos negativos. Segundo ele, a atitude comprometeu a imagem do atleta e enfraqueceu os laços com o clube, mesmo com o atacante tendo uma trajetória brilhante no Flamengo. Né? Apesar das críticas, ele deixou claro que reconhece o talento e a importância do Gabigol no cenário nacional. Mas ele falou isso, gente. É errado o que ele falou depois do jogo. Entrou em conflito com a comemoração do título, a fala dele. Conhecendo o Gabriel, eu sabia que ele ia falar aquilo, mas não naquele momento dentro de campo. Caramba, que porrada do Rafinha, meu irmão. Que porrada do Rafinha. A decepção do Rafinha também com o Tite, né? O Tite sabendo que tem uma mágoa dele, porque faltou com a palavra comigo, eu pedi para ele ser convocado só se acontecesse isso, mas ele não me convocou mais. E o pessoal tá viralizando muito viralizando muito aí uma fala do Arrascaeta, que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Mas é isso, o Rafinha falou então da atitude desrespeitosa, lamentou aí que o treinador tenha desfeito os compromissos assumidos. Para ele, o episódio marcou sua decisão de encerrar a trajetória na seleção. Então o Rafinha também teve um episódio aí negativo com o Tite, né? Eu não sei se eu vou poder exibir para vocês aí o Rafinha, mas tá lá no nosso o Rafinha não, o Arrascaeta, né? Tá lá no nosso Insta, né? O brasileiro Arrascaeta, né? Já posso tirar meu CPF, ele brincou. Eu não sei se eu posso utilizar, porque
não tenho os direitos, mas ele fala quais as comidas brasileiras que você mais gosta. Comia pão de queijo, queijo Minas, e aqui no Rio o bolo do Arrasca é o melhor. Ele fazendo o merchan dele, ó, o bolo do Arrasca, né? Do dia a dia, assim, no treino, meus companheiros, quando falavam aquela parada, falava que loucuras estão falando, aí sempre falava caô. Aí no dia a dia eu comecei a pegar essas palavras, né, com eles, vou meter o pé daqui, fazem parte do dia a dia. Muito legal, cara. Tá lá no nosso Insta também, dá para vocês acompanhar ele falando, acreditava que eram duas palavras diferentes, né? Falava errado alguma vez, né? Uma palavra difícil de entender, ele falando aqui. Uma é a redução e tal. Ele contando aqui de algumas coisas. E a comida dele, que ele mais gosta aí, brasileira, açaí. Então, vale a pena se acompanhar lá. Eu não vou colocar aqui que a gente não tem os direitos, né? Mas a gente fez um remix lá e você pode acompanhar, tá certo? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Meu provável placar hoje. 2-1 Flamengo ou 2-0? 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo, meu placar de hoje. Flamengo 3, Cuiabá 1, tá? Captei a vossa mensagem. 3-1 Flamengo. Flamengo 3, Cuiabá 1. Esse é o meu provável placar. Então agora sim, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!